bem, irmãos. Então, voltamos aí ao nosso estudo sobre a história e o distintivo dos batistas regulares. Nós paramos lá, eu nem sei quando, já tem quase um ano, né, que a gente parou nesse estudo, e a gente vai voltar, porque nós temos muitos distintivos, mais de 20, né, para a gente tratar. E nós estamos, como os irmãos veem aí, estamos no 8º distintivo ainda, tá bom? Então, primeiro a gente tem que compreender, né, eu vou voltar um pouquinho aí, para a gente poder entender. História, a gente compreende o que é, né? O que é história, né? São fatos que aconteceram, né? São fatos, né? E o que seriam, então, distintivos dos batistas regulares? Alguém sabe dizer aí? O que seria distintivo? O que é um distintivo? Né? É uma carteira de um policial, né? Distintivo, né? Distinguir, né? Que fazem parte, né? Mostra quem são. Sim, que faz essa distinção, né? Ou seja, nenhuma igreja, exceto, claro, aquelas que têm a mesma denominação, né, o mesmo nome denominacional, vão ter as mesmas crenças. Isso é óbvio, né? Nós vamos ter igrejas das mais diversos tipos aí: adventista, batista, né, presbiteriana, metodista, Assembleia de Deus. Então, cada uma dessas igrejas, elas têm as suas doutrinas. Algumas doutrinas são parecidas, algumas doutrinas são iguais, são até mesmo entre essas igrejas que eu citei, nós vamos ter doutrinas principais iguais da fé. Em alguns momentos não, mas, e aqui eu não estou dizendo qual é a igreja melhor ou pior, não estou querendo fazer isso daqui, mas só estou falando que existe distinção entre essas igrejas, né? Cada uma crê em uma doutrina de um jeito ou de outro, mas elas vão crer em alguma coisa. E nós, como batistas regulares, não ficamos fora disso. Nós temos nossas doutrinas que nos fazem distintos de alguns desses grupos. Como eu falei, algumas doutrinas vão ser iguais a uma doutrina de um grupo ou de outros grupos, mas pode acontecer que a gente vai encontrar diferenças doutrinárias de um grupo para outro grupo, tá bom? E nem sempre isso é um problema, porque, novamente, existem doutrinas e doutrinas. Existem doutrinas que, como os irmãos sabem, através desse nosso estudo que lá atrás já falamos, doutrinas que são principais, que são fundamentais, que são inegociáveis, mas nós temos doutrinas que estão ao redor, que estão à margem ali, que pode existir alguma diferença, que pode existir alguma forma de interpretar diferente, e não tecnicamente vai ser um problema, porque existem doutrinas que não são tão claras dentro da Bíblia, que não estão ali muito acessíveis ao ponto da gente unanimemente, como grupos, dizer assim: olha, é isso e ponto final. Todos nós concordamos com isso e ponto final. Então, por isso que tem essas distinções, tá? Mas as doutrinas fundamentais que nós já sabemos quais são, né? A salvação pela fé, o nascimento virginal de Cristo, o pecado, né? Todas essas doutrinas que abrangem a questão da fé, essas são inegociáveis, tá bom? E hoje nós vamos estudar o 8º distintivo, que diz respeito ainda à soteriologia. O que é soteriologia, né? Vamos voltar um pouquinho. O que é soteriologia? Deixa eu pensar um pouco aí. É o estudo do solteiro, né? Não. É o quê? Soteriologia. O que é soteriologia? O que é a palavra solter? A palavra solter, eu vou colocar algo mais no português. Quem nasce em Salvador é o quê? Não, baiano não. Baiano é quem nasce na Bahia. Quem nasce na capital, em Salvador. É Soteropolitano. Agora vamos ligar as duas palavras: soteriologia e Salvador. O que é? Teologia é estudo. Sim, da salvação. Muito bem. Isso aí. O estudo da salvação. Porque soter no grego é salvação, né? Ou diz respeito a salvar,
né? Então, soteriologia é o estudo da salvação. Então, dentro aí do estudo da salvação, como nós já temos visto, estudamos sobre o sétimo distintivo que falava ali sobre a salvação pela graça, né? E agora nós estamos entrando aí na continuação de soteriologia, mas tratando de um outro distintivo que diz respeito à soteriologia também, ao estudo da salvação, né? Do que é então o sacerdócio dos santos, tá bom? E por que isso está dentro da soteriologia, do estudo da salvação? É porque quando nós somos salvos por Cristo, em Jesus Cristo, como nosso Senhor e Salvador, algo acontece em nossa vida. Nós passamos, como nós sabemos e já estudamos, a família de Deus, né? A família da fé de Deus. E muda certas coisas em nossa vida, a nossa condição espiritual. Não somos mais chamados de ímpios, mas agora nós somos chamados de cristãos, né? Não mais vivemos como o mundo, mas vivemos como aqueles que são de Deus, né? Como filhos de Deus, de fato, né? Nós já falamos que nem todos são o quê? Filhos de Deus. Já ouviu alguém falar assim? Todo mundo é filho de Deus. Já viu? Isso é uma verdade ou mentira? Uma mentira. Por quê? Porque podemos dizer que nós somos criaturas de Deus. Criaturas de Deus. Mas filhos de Deus só são aqueles que creem pela fé em Jesus Cristo. E como é que nós conseguimos enxergar isso? Através da própria vida do Filho de Deus, né? Que Ele nos fez filhos de Deus, filhos desse nosso Deus, através da pessoa de Jesus Cristo. Então todos aqueles que creem em Jesus Cristo, esses são os verdadeiros filhos de Deus. Mas aqueles que não creem em Jesus Cristo, esses são o quê? São criaturas de Deus, né? Mas ainda não passaram a condição de ser filhos de Deus, porque não creram em Jesus Cristo, né? Então, vamos entrar nesse estudo aí sobre o sacerdócio dos santos. Pode passar, vamos entrar no conceito teológico do que é o sacerdócio. O que é o sacerdócio dos santos? O que é o sacerdócio dos santos? Então, aí está escrito assim: o Novo Testamento ensina que todo crente tem direito e livre acesso a Deus, sem necessitar de um mediador ou sacerdote humano. Vamos entender isso daí. O Novo Testamento ensina que todo crente tem direito e livre acesso a Deus, sem necessitar de um mediador ou sacerdote humano. Tá bom? E o que quer dizer isso? No Novo Testamento, nós temos aí a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele vem, né, prega o Evangelho, morre naquela cruz, e naquela morte da cruz acontece algo muito, né, fundamental para nossas vidas, que é exatamente o fato de que agora ele se torna o mediador entre Deus e o homem, como nós lemos em 1 Timóteo, fala a respeito disso. Cristo é o único mediador entre Deus e o homem, né? Jesus Cristo homem, ele é o nosso único mediador. Então, até a vinda de Cristo, como é que funcionava essa questão do homem com Deus? Então, no Antigo Testamento, nós vemos que a Deus, ele levantava, ele escolhia homens para serem sacerdotes, né? Homens específicos, exclusivos para serem sacerdotes. E esses sacerdotes, eles tinham a finalidade de representar o povo perante Deus. Ou seja, se você queria lá no Antigo Testamento cultuar a Deus no templo, primeiramente você não poderia entrar em todas as partes do templo, porque as partes do templo você tinha ali o pátio, né? Você tinha o santo e o santo dos santos. Então você não poderia, você podia chegar ao máximo até o pátio, até ali para deixar a sua oferta, deixar o seu cordeirinho para sacrificar por causa do seu pecado, ou em louvor e gratidão a Deus, como mandavam as ofertas. E dali você tinha que entregar ao sacerdote, e o sacerdote ia oferecer isso a Deus por você.
Ele era um representante, era o seu representante ali diante de Deus. Então isso, com a vinda de Cristo, muda. Porque com a vinda de Cristo, ele acontece um evento ali na crucificação, que nós conhecemos que o véu do templo acontece o que com ele? Se rasga, né? De alto a baixo, e ali a simbologia, a gente pode dizer assim, é uma forma de Deus dizer que agora não há essa separação entre o homem e Deus por causa da pessoa de Jesus Cristo. Então, com a pessoa de Jesus Cristo, o homem pode se achegar a Deus, pode ir até Deus sem precisar de um representante humano que o faça para ele, como o sacerdote fazia naquela época. Tá bom? Então, essa é a primeira compreensão a respeito do que ele está falando ali. Que no Novo Testamento ensina que todo crente tem direito e livre acesso a Deus, porque o véu se rasgou de alto a baixo, e sem necessitar de um mediador ou de um sacerdote humano, embora que Jesus Cristo seja o quê? Humano, tá? E Deus ao mesmo tempo. Então Deus é mais humano, puramente humano, alguém como eu e você, nós não precisamos mais. E isso fica claro exatamente em Hebreus 4, 14 a 16. Vamos lá? Vamos lá, abre aí em Hebreus, vamos ver agora dentro da Bíblia. Hebreus 4, 14 a 16. Alguém que achar esses versículos, essa referência, pode ler. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Muito bem. Então nós temos agora um grande sumo sacerdote. Ainda temos um sacerdote, que é Deus, né? Que é Cristo, melhor, o Filho de Deus, que ele entra aos céus após a sua morte, né? E ressurreição, e agora não há mais, né, esse véu, não há mais essa barreira que impede do homem chegar a Deus, né? Porque ele fala, porque não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas, porque ele foi como nós, humano, mas sendo Deus e sem pecado, tentado, e ele passou, né, pelas provas, mas ele sem pecado, então nos dá esse acesso a Deus quando lá na cruz ele morre. E no versículo 16 fica claro a chamada que Deus faz para nós, crentes. Cheguemos-nos, pois, confiadamente ao trono da graça. Se você dissesse isso no Antigo Testamento para um judeu, eles iam falar o quê? Para um judeu que não era um sacerdote? Impossível, né? Porque precisa do sacerdote para poder chegar lá perto da arca, né? Onde estava lá a arca da aliança, onde se faziam as expiações, algumas das expiações. E no Santo dos Santos, quem pode, né? Mas aqui, chegar diante do trono da graça de Deus, como é que eu posso fazer isso? Através do mediador, Jesus Cristo. E agora capítulo 10 de Hebreus, versículos 19 e 22. Vamos lá? Capítulo 10, 19 e 22. Olha só, imagine um judeu naquela época ouvindo isso, né? Pode ler. Portanto, irmãos, pela inteira liberdade para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus Cristo, pelo caminho novo e vivo que ele nos abriu através do véu, ou seja, de sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência
e os corpos lavados com água pura. Muito bem. Ele fala aqui tendo o quê? Ousadia, né? De entrar no santuário, no Santíssimo, né? Na parte mais impenetrável, que somente o sacerdote poderia entrar, escolhido por Deus, e uma vez no ano. Né? Era a representação de como os pecados, os nossos pecados, nos distanciam de Deus. Né? Ele só podia entrar naquele lugar se ele estivesse limpo, consagrado, né, puro, ali para poder entrar. Mas hoje não, através de Cristo, né, por esse novo e vivo caminho, nós temos a ousadia, privilégio, melhor também, de entrar nesse lugar diante de Deus. E ele fala aqui, né, pelo véu, né, pelo véu, isto é, pela sua carne. Então ele faz a comparação do véu do templo que se rasgou, como se aquele véu fosse o próprio corpo de Cristo. Né? Então, quando o corpo de Cristo estava sendo moído, morto naquela cruz, ali era a representação de que o véu também estava se rasgando, esse véu espiritual que impedia do homem chegar a Deus, estava se rasgando, e agora o homem podia chegar até Deus. E a gente conhece muito bem um versículo que explica muito claramente isso. João 14,6. Né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Claramente. Então você percebe exatamente nesse versículo que a intermediação de Cristo. Ninguém vem ao Pai. E ele fala, senão por mim. Ele não fala assim, eu sou um caminho, eu sou uma verdade, eu sou um tipo de vida que você escolhe das várias que tem por aí. Né? Ele não fala, ele fala que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ninguém vem ao Pai senão através de Cristo. Ou seja, o único meio de chegarmos a Deus é como? É através de Jesus Cristo. Ninguém consegue chegar ao Pai senão pelo Filho. Esse é o único meio. Não há outro. Se você ouvir, pode chegar a Deus através disso, chegar até Deus através daquilo, né? Da fulana de tal, do fulano de tal. Se você fizer assim, assim, assado, você chega até Deus. Tudo isso é mentira, porque a própria palavra de Deus diz o quê? Que ninguém pode vir ao Pai senão por Jesus Cristo. João 14, versículo 6. Né? Muito bem, então, diante disso, como eu falei, o cargo de sacerdote, o que era então? Qual é a função do cargo de sacerdote? Era representar com exclusividade o povo de Deus, diante de Deus. E ele tinha, né, ou tem, né, o sacerdote, naquela época, a autoridade para administrar os ritos religiosos, levando o povo de Deus até Deus. Então era isso que o sacerdote fazia. Você pecou naquela época, você ia lá com o seu cordeirinho, confessava o seu pecado, o sacerdote entregava aquele cordeirinho para ser sacrificado, e não você que matava, mas o sacerdote matava aquele cordeiro, e ali o seu pecado era jogado para baixo, né? Não era totalmente expiado, porque só Cristo que expia pecados, mas era apaziguado a ira de Deus, né? E sobre o seu pecado. E os sacerdotes, irmãos, eles não podem, ou o cargo de sacerdote não pode ser confundido com o cargo de profeta e nem de pastor, né? Tem muita gente aí por aí, em muitas igrejas, que falam assim, aqui, ali é o pastor, nosso sacerdote, né? Já ouviu? É o nosso pastor, nosso sacerdote, né? Está errado. Vou mostrar biblicamente porque eu não posso ser sacerdote, tá bom? Eu posso ser pastor, mas sacerdote não. Por quê? Vamos primeiramente entender. Primeiro, porque para ser sacerdote, conforme o que diz a palavra de Deus, conforme o que diz a palavra de Deus, não eu, tá bom? Eu tinha que ser da linhagem de Arão. Já mudou, né? Nem eu sou judeu, né? Então...
Acho que não. É uma possibilidade, mais de 100% de não ser. Então, por que, irmãos? Porque Êxodo 28, 1 a 3 não diz isso. Vamos lá? Êxodo 28, 1 a 3. Êxodo o quê, pastor? Êxodo 28, 1 a 3. Deus, Ele escolheu para ser sacerdote quem? Aqueles da linhagem de Arão. E note que aí vamos ter que entender, né? Arão era de que tribo? Exatamente. Então lembra que na divisão das tribos, né, nós temos aí os 12 filhos, né, de Jacó, sendo que Levi, ele foi escolhido, né, a tribo de Levi, ela não ganhou terras na divisão da terra prometida, eles não ganharam terras, né, não ganharam herança. Por quê? Porque exatamente a herança, a gente vai chegar lá, mas a herança da tribo de Levi era o próprio Deus, como está em Deuteronômio, que a gente vai ver. Então, eles tinham a finalidade, a tribo de Levi tinha a finalidade de cuidar do culto a Deus, do culto no meio daquela nação. Então, eles eram escolhidos ali, foram escolhidos como aqueles que iriam ministrar, queriam fazer todo o serviço dentro do templo, né, do tabernáculo naquela época, e depois virou o templo. Então era dessa forma, era desse jeito que funcionava, tá bom? E dentro da tribo de Levi, Deus escolheu uma família para ser a linhagem exatamente do quê? Sacerdotal, tá bom? De ser sacerdotes. E essa linhagem era a linhagem de Arão, conforme Êxodo 28, 1 a 3. Vamos lá? Diz assim: depois tu falarás, aliás, tu farás chegar a ti o teu irmão Arão e os seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão, e farás vestidos santos a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do Espírito da sabedoria, que façam vestidos a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Então, naquela época, o sacerdócio era indicado por Deus, é que Deus indicou a Arão, a família de Arão, os filhos de Arão, começando por ele e depois com os outros. Então, só podia ser sacerdote a família de Arão, tá bom? Naquela época ali, seguindo ali depois os demais. Então, e além disso, para ser, e aí se você quiser saber a linha dos sacerdotes, você vai lá em 1 Crônicas 6, né? Depois você pode olhar, que lá tem toda a linha, né, ali dos levitas da parte sacerdotal. Para ser sacerdote, você também, além de ser judeu, levita, da linhagem de Arão, olha só, já escolheu o pastor, né? Já não dá para ser sacerdote, tá bom? Você teria ainda que não ter alguns outros problemas, algumas outras limitações. Além de ser descendente de Arão, os homens, que naquela época sacerdotes, né, os homens, não podiam ter nenhuma deficiência física ou de ordem espiritual, como estarem impuros para participar do sacrifício, né, de todos os rituais, como está em Levítico 21, 1 a 6. Tá bom? Levítico 21, 1 a 6. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha lá. Aquele que achar pode ler também. Tá bom? Levítico 21, 1 a 6. O Senhor disse a Moisés: fala aos sacerdotes filhos de Arão e diz-lhes que não se contaminem por causa do cadáver de alguém de seu povo, por ser por seu parente mais chegado, por sua mãe, por seu pai, ou por seu filho, ou por seu irmão, ou por sua irmã virgem, chegada a ele, que ainda não teve marido, por seu cadáver contaminasse. O marido não se fará impuro pelos parentes de mulher, para se profanar. Não rasparão sua cabeça e não recortarão sua barba, nem
farão tatuagem em sua carne. Santos serão a seu Deus, e não profanarão o nome de seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas ao Senhor e para o pão de seu Deus, portanto, serão santos. Então aqui a gente entende, né, exatamente isso, que tinham várias regras, aqui eu só citei algumas das regras, mas por exemplo, aqui o sacerdote, ele não poderia desempenhar a sua função como sacerdote se ele, por exemplo, alguém da sua família morresse e ele fosse cuidar do cadáver, né? Quando ele fala ali de se contaminar com o cadáver, não é a ideia de se contaminar, né? O cadáver tem bichos e micróbios, não é isso. Mas a questão é de tocar, né? Então isso para Deus, no sentido espiritual, era um problema, porque novamente, todos os pecados diante de Deus são um problema, né? E no ofício sacerdotal, o sacerdote tinha que estar puro, consagrado para aquele ofício. Imagina então, né? Ele tinha que saber, né? Será que nessa semana eu fiz aquilo ali que a lei fala que eu não devo fazer? E por conta disso eu não posso entrar no templo e fazer o sacrifício, né? Juntamente com os outros sacerdotes. Então olha só a coisa como era, né? Então isso aqui do ponto de vista espiritual. Mas também se você descer mais um pouco, Levítico 21, agora os versículos 17 a 21, você vai ver que também tinha a parte física. Olha o que diz lá, versículo 21 de Levítico 21. Aliás, versículo 17 de Levítico 21. Falarão dizendo: ninguém da tua semente nas suas gerações em que houver alguma falta se chegará a oferecer o pão do seu Deus, pois nenhum dos homens em que houver alguma deformidade se chegará, como homem cego, ou coxo, ou nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver o pé quebrado, ou quebrada a mão, ou corcóvado, ou anão, ou tiver belida no olho, ou sarna, ou impinges, ou que tiver testículo quebrado. Nenhum homem da semente de Arão, o sacerdote, em que houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Falta nele há. Não se chegará para oferecer o pão do seu Senhor. Aí você fala: nossa, mas pastor, todo esse critério, né? Tinha que ser tudo isso? Mas novamente, irmãos, nós estamos falando do quê? Dos nossos pecados. E Deus tinha que criar todos esses critérios diante da santidade dele, para que o homem pudesse, naquela época, oferecer um sacrifício digno a ele. Então, parece extravagante, né? Mas, por que extravagante? Porque na nossa época, nós conhecemos a graça, né? E aqui eu posso ser manco, né? Posso entrar com o pé quebrado aqui na igreja, posso chegar doente, espiritualmente ou não, na igreja, e Deus vai me ouvir. Por quê? Porque agora, primeiro, não temos um sacerdote humano, mas nós temos Cristo. E Deus não está, né, não se importa, agora que temos Cristo, com tudo isso que nós acabamos de ver. Porque Cristo cumpriu o seu papel que a gente vai ver daqui a pouco, um pouquinho mais, até na próxima mensagem, tudo que era necessário para que o nosso pecado não mais nos distanciasse de Deus. Né? Então, essa aqui é a lei de Deus. Você fala assim: nossa, pastor, mas não podia isso tudo, né? Se eu fosse cego, eu não podia ser sacerdote. Vocês tinham que ser judeu, da tribo de Levi, da linhagem de Arão, não ser cego, né? Olha, tudo isso para você ser um sacerdote. Tá bom? Já estava quebrando, já não dava para ser sacerdote, né? Então, irmãos, os sacerdotes, por estarem inseridos na tribo de Levi, como eu falei, eles não tinham casa. Então também eles tinham que morar, né, nas redondezas onde moravam as outras tribos. E eles, então, por não ter terras, por não ter como produzir a sua comida, então eles comiam das ofertas que eram levadas para o templo. Então vinha lá o cordeirinho, ele morria, e aquela comida ia para onde? Ia para alimentar o sacerdote e a sua família. Tá bom? Então era a herança dele, era o ganho dele, era exatamente as ofertas que
os dízimos, né, que eles ofertavam naquela época ao Senhor, tá bom? E por que então o sacerdote, como eu falei, ele é diferente do cargo de profeta? Alguém sabe? Uma diferença muito aí clara. Por quê? O que é um sacerdote? Já sabemos, é alguém que representa o povo perante Deus. E o que é um profeta? Representa Deus como povo. Muito bem, é o contrário, tá bom? O profeta é o contrário. O profeta representa Deus perante o povo. Trazer a mensagem. Exatamente. Enquanto o sacerdote levava as ofertas do povo para Deus aceitar, o profeta, ele pegava a mensagem que Deus deu para transmitir ao povo. Tá bom? Essa é a diferença. Ok? Claramente, então a gente já sabe que profeta não tem nada a ver com sacerdote. Né? Agora, vamos lá. Também, sacerdote não tem nada a ver com pastor no Novo Testamento. Por quê? Porque o pastor, ele tem sim como profeta, como o sacerdote, a finalidade de levar o povo até Deus, até Cristo, conduzir, né? Embora que ele não é um representante exclusivo disso. Tá bom? Eu tenho um cargo pastoral, mas eu não sou o único que tem esse cargo de representar o povo perante Deus. Né? O cargo pastoral, ele é um cargo bíblico, um cargo que está lá, mas só que ele não é um cargo exclusivo, ou seja, não é somente um pastor que pode levar o povo até Deus. Correto? Então, por quê? Por causa exatamente daquilo, sacerdócio dos santos. A gente vai entender mais o que é isso aí. Ok? Pastor, então, o que seria o pastor então? Né? Por que foi dado esse nome, pastor? Né? Porque, primeiramente, Cristo é o nosso sumo pastor. Né? É o pastor. Ele é o nosso pastor. E esse nome, pastor, ele traz mais um sentido de cuidado. Né? Lembra do cuidado que um pastor de ovelhas tem para com o seu rebanho. Por isso que foi nomeado, dado aos pastores, a esses que são líderes das igrejas, o título de pastor. Embora que isso vai variar em outras denominações. Alguns vão falar padre, outros vão falar bispos, né? Mas presbíteros. Mas eu considero um título, um nome mais belo para esse cargo, pastor. Né? E aí, o que seria então o pastor? O que seria a representação, como eu falei, né? Como é que esse pastor ele representa o povo até Deus? E aí eu queria mostrar uma passagem aqui para vocês, que está lá em João capítulo 10, 1 e 3. Do que seria o encargo pastoral? Tá bom? Vamos ver lá João 10. O Evangelho de João 10. Alguns falam assim, esse é o bispo, né? Aí a pessoa se enche, né? Eu sou bispo, ó, o bispo aqui, né? Outros vão falar, né? Eu sou o apóstolo, né? O apóstolo, né? O apóstolo. Né? E vão se encher, né? Como se o nome, o título fosse alguma coisa. Mas, biblicamente, você sabe o que é um pastor? Está lá em João 10. Vamos entender o que é o cargo do pastor. Deixa eu só abrir lá. Nós vamos compreender. João capítulo 10. João capítulo 10, 1 e 3. Na verdade vos digo que aquele que não entrar pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E aí pergunta de escola bíblica: onde está o pastor aqui? O pastor hoje, né? O pastor como cargo pastoral. Onde está o pastor nesses 3 versículos aqui? Vai lá, lê aí. Pensa um pouquinho aí. Onde é que está o pastor nesses 3 versículos? Hã?
chama pelo nome. O quê? Aqui ele chama pelo nome. Deus te conhece. Não. Não. É o pastor como cargo. Aquele que entra pela porta, Não. o pastor da igreja. Não. Onde é que está o pastor aqui nesses 3 versículos? É o que abre a porta, Exatamente. é o É porteiro. o porteiro. Esse versículo aqui, quando Cristo fala isso, né? Aqui não existia ainda a instituição do cargo pastoral. Mas muitos, e eu enxergo aqui como se aqui sendo o cargo pastoral. Na época lá do Antigo Testamento, né, lá daquela época lá de Cristo, o pastor de ovelhas, ele sempre andava com um auxiliar, cajado também, mas ele andava sempre com um auxiliar, né? E o auxiliar fazia isso. Enquanto o pastor conduzia as ovelhas, o auxiliar ia na frente, abrindo o caminho, vendo alguma coisa, e quando chegava no curral, ele abria a porta e as ovelhas entravam, né, dentro do curral. Então, essa é a representação do que seria o cargo pastoral. Ele é só o menino da porteira, né? A gente pode dizer. Ele é só o porteiro, né? Como hoje, né? Eu abri aqui a igreja, deixei tudo prontinho aqui, né? Esse é o papel do pastor. O papel do pastor não é ser uma espécie de um homem, né, maravilhoso, um herói, não é isso. Ele apenas faz isso. O sumo pastor, o pastor verdadeiro, o real pastor, que é Jesus Cristo, ele vai guiando as suas ovelhas pela sua palavra, enquanto que o porteiro, que é o pastor, ele vai pegando essa palavra e levando aquelas ovelhas em direção para onde o pastor está querendo que elas estejam. Então, quem conduz vocês, irmãos, em termos gerais, é Cristo, que é o sumo pastor de vocês. O que eu só faço é trazer e esclarecer as palavras do pastor verdadeiro para vocês. Eu só faço abrir a porteira para que vocês enxerguem e ouçam a voz de Cristo através da sua palavra. Mas eu não sou, por mais que eu tenha um cargo chamado de pastor, né? Mas eu não sou o pastor real de vocês. Eu não sou bispo, né? Eu não sou apóstolo. Eu não sou alguém assim, sacerdote. Eu sou aquele que guia vocês e abre a porta da palavra de Deus para que vocês enxerguem Cristo, que vejam Cristo e sejam guiados por Cristo. Eu vou destravando, né, as pedras no meio do caminho para que as ovelhas caminhem enquanto Cristo as guia. Então essa é a função do pastor. O pastor só é aquele que abre a porta para que as ovelhas sejam guiadas pelo sumo pastor. Tá bom? Então por isso que pastor não pode ser chamado de sacerdote. Né? Por isso que não pode ser chamado de sacerdote. Também, irmãos, aí vale a gente está trabalhando só nessa primeira frase, né? Olha quanta coisa a gente já está aprendendo, né? Também o sacerdote, né? Não quer dizer que somente o sacerdote poderia ser ouvido por Deus, né? Como eu falei, ele é o representante exclusivo. Mas não quer dizer que por essa exclusividade que ele tem como representante de Deus, do povo perante Deus, de que só Deus falava com ele. Não. Né? A gente tem que ver claramente que no Antigo Testamento Deus falava também com outras pessoas que não eram sacerdotes. Por exemplo, a oração de Ana, lá em 1 Samuel 1, 9 e 11. Quando Ana está lá no tabernáculo e ela ora a Deus, né? E Deus responde a oração de Ana, né? E ela está ali, né? Não na parte central do tabernáculo, mas ela está numa área em que podia ficar e por conta disso Deus ouve a oração dela. Também a oração de Salomão de dedicação do templo mostra isso, lá em 2 Crônicas 7, 14 e 15. Esses versículos são bem conhecidos, com certeza você já ouviu. As pessoas, os pregadores aí falando, citando esse versículo, 2 Crônicas 7, 14 e 15. Tá bom? 7, 14 e 15. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar
e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. E quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme tudo que te ordenei, e guardares os meus estatutos e juízos, também confirmarei o teu reino, conforme o conceito que fiz com Davi teu pai, dizendo: não faltará varão que domine em Israel. Eu li um pouquinho mais aqui, mas quando Salomão faz a oração de consagração, vem a resposta de Deus a Salomão, e Deus fala a Salomão exatamente isso, que se o povo buscasse a ele no templo, ele ouviria o seu povo, e porque ele consagrou, ele escolheu, né, o versículo 16 fala, e santificou aquela casa, aquele lugar, para que pudesse ser o nome dele glorificado. Tá? Então aqui é só para os irmãos saberem de que, então naquela época não se orava a Deus. Quem orava era só o sacerdote. Não. Você poderia orar a Deus. A questão é que a questão do templo, as coisas que aconteciam no templo, como acontece aqui hoje, era totalmente diferente. Não tinha isso daqui como hoje. Naquela época você só podia chegar na porta em algumas partes do tabernáculo do templo, mas não se poderia acessar e adentrar algumas partes, porque só eram restritas aos sacerdotes, tá bom? Outra coisa, no Novo Testamento, a doutrina do sacerdócio dos santos não é uma carta para não cultuar a Deus na igreja em comunidade. Por quê? Porque as pessoas vão olhar para essa doutrina, né? Muitos vão olhar para ela e vão falar assim: olha, agora todo crente tem direito de livre acesso a Deus, sem necessidade de um mediador, de um sacerdote humano. Beleza, então isso quer dizer que agora eu posso fazer o quê? Posso ser crente em casa. E aí? A doutrina diz isso? Não. Ela só está falando que você não precisa de um sacerdote para cultuar a Deus. Mas não fala que você não precisa de um templo. Não fala que você precisa de não congregar com seus irmãos. Ela não está falando isso. Ela está dizendo assim: olha, a partir de hoje você está livre, né? Você não necessita mais de um mediador e nem de ir para uma congregação. Está falando isso. Está falando de um sacerdote. Você não precisa mais de uma representatividade. Você não precisa mais de chegar para alguém e falar assim, né? Terceirizar a sua oração, né? Ore por mim, né? Quer dizer, você pode pedir para o seu irmão orar por você, não tem nenhum problema. Mas você não precisa mais desse negócio do, né? Vou deixar que o pastor resolve tudo. O pastor vai orar por mim e a oração do pastor tem mais poder do que a minha. Tem ou não? Às vezes você pode orar e Deus te ouvir mais do que a mim, como pastor. Porque novamente, eu sou o quê? O porteiro somente. Eu sou um pastor. Eu sou aquele que cuida das ovelhas. Esse é o meu encargo. Mas o meu encargo não é um encargo em que me deixa mais santo, em que me deixa mais puro, mais perto de Deus, como sacerdotes, que tinham que ser assim. O meu encargo não faz isso. Por quê? Porque todos nós, conforme a doutrina do sacerdócio dos santos, são o quê? Sacerdotes. Todos têm o mesmo direito de acesso a Deus. Eu não tenho um privilégio a mais por ser pastor. E por causa disso Deus me ouve mais do que a você. Todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que tem a Jesus Cristo como seu Salvador, Deus ouve da mesma maneira. E eu sou. Você é igual a mim? É. Então, Deus ouve a sua oração. Deus ouve a minha oração. Da mesma forma. Entendeu? Há um tempo atrás, o pessoal tinha essa ideia, né? Vou chamar o pastor para poder orar aqui porque vai resolver. Não. Talvez se resolva. Mas a questão não é a pessoa.
né? O cargo. A questão é o coração de cada um. Como eu falei, você pode orar a Deus e a sua oração ser ouvida, né, e atendida, e Deus não aceitar a minha oração, mesmo eu sendo pastor. Porque se eu estiver em pecado, né, se não estiver em consagração a Deus, Deus não vai me ouvir, até que eu conserte isso na minha vida. Da mesma forma você, mas se você estiver consagrado, um crente de Jesus Cristo, fiel, firme, próximo a Deus, Deus ouve a sua oração. Entendeu? Então, a gente tem que tirar esse negócio de mente. Então, já dou a palavra, isso não isenta o cristão de participar de uma igreja, porque a palavra de Deus nos mostra o contrário. O que a palavra de Deus nos diz? Em Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar. Né? E além disso, Atos 2,46 nos diz o quê? Que naquela época, os primeiros cristãos, eles estavam o quê? Unânimes no templo, né? No partir do pão, na comunhão, mas eles estavam unânimes ali, juntos, orando, edificando a vida uns dos outros, na pregação e em comunhão. Tá bom? Só que as perguntas. Hoje, claro, eu posso orar em qualquer lugar e pregar em qualquer lugar. Eu só estou liberado de fazer isso se eu vejo que o meu escutante esteja amando o dia de pecado. Sim, nesse sentido, né? Mas, como eu entendi no Antigo Testamento, se no Antigo Testamento eu orasse em casa, Deus me ouviria ou só no templo? Isso eu acho que não entendi. Isso, então, naquela época, os judeus eles poderiam orar em casa. Mas era ouvido. Sim, sim. Mas tinha aquela ideia do templo. Né? O templo é o lugar, né, santo, porque ali habitava a arca, né, da aliança, ali que o povo de Deus vinha exatamente no lugar santo. Então eles tinham por costume ir até o templo pensando nisso, né? Então não era uma tradição, não era uma coisa indo até o templo era uma ideia também de um sacrifício da própria pessoa, né? Então eu vou até o templo, por quê? Porque eu estou disposto a rogar a Deus por isso que eu estou querendo, né? Então eu tenho que ir ao templo, até porque os sacrifícios não eram feitos em casa, então eles tinham que levar no templo. Então sim, não quer dizer que eles não podiam orar em casa, não quer dizer que, até porque, por exemplo, Daniel, vamos pensar em Daniel. Daniel estava onde? Lá a quilômetros de distância, mas mas exatamente, por quê? Porque tem essa parte de Daniel que ele quer relembrar, né? Ele quer olhar para o templo com saudade, né? Sentindo a falta daquele lugar, mas mostrando essa representação de que o templo naquela época tinha muito sentido e valor para aquele povo. Por quê? Porque era ali que se fazia tudo, se cultuava a Deus ali. E era um lugar exatamente santo, porque ali habitava a glória de Deus. Né? Nós que no tempo do tabernáculo, né, ali, quando eles faziam o tabernáculo no deserto, a nuvem, né, ficava ali. Né? A coluna de fogo à noite, a nuvem que protegia ficava ali, porque era exatamente o lugar santo de Deus. Né? Então a gente percebe como isso tem uma força para o judeu, mas não quer dizer que Deus não poderia ouvir. Né? Eu acho que eles não tinham costume. Né? Eles esperavam o ano todo para estar em Jerusalém. Eu acho que eles não eram como nós hoje em dia, que oramos todos os dias. Sim. Eles não tinham, acho que, muita essa percepção. Eles Sim. achavam que era mais no dentro mesmo. Essa intimidade com Deus diária, acho que eles não tinham, não. Porque não tinha. Posso dizer que talvez sim. Talvez sim eles poderiam ter. Mas eles não tinham isso que nós temos hoje. Acho que eles mais falavam oralmente, porque contavam hoje, as histórias do povo, porque ali, né? Isso, porque hoje você. Lá naquela época você não podia fazer um outro templo, né? Eu vou fazer um outro templo a Deus aqui. Não, porque Deus falou, não é só aquele templo só. Né? Não tinha outro templo. Hoje não, hoje por conta de Jesus Cristo sendo o nosso mediador, como o irmão falou, a gente pode orar, pregar em todo lugar. Na praça, em casa, né? Em todo lugar. Mas a questão é que
isso não pode nos levar ao fato de falar assim, olha, já que eu posso fazer isso em qualquer lugar, então, sabe, não precisa ir na igreja. Até porque, irmãos, a doutrina fala o quê? Sacerdócio dos santos. Então você é um sacerdote de alguém. Certo? E onde é que você vai exercer esse sacerdócio? Diz aí pra mim. Aonde é? Se nós somos sacerdotes uns dos outros, onde é que você vai exercer esse sacerdócio? Se for entre o povo de Deus, é aqui, né? Na comunhão, na congregação. É aqui que eu estou agora, nesse exato momento aqui que eu estou falando com vocês, eu estou sendo um sacerdote para vocês, não no sentido do Antigo Testamento, tá bom? Tá? Mas no sentido de quê? De que eu estou fazendo o que aqui? Exercendo o meu, mais uma outra palavrinha, com 3 letras. Com 3 letras. Exercendo o meu, com 3 letras. Começa com D. O meu, com 3 letras, começa com D. Vamos lá. É para poder despertar o pessoal. Vamos lá. O meu o quê? O dom? Dom. Aqui eu estou agora, eu exerço aqui o meu dom. Difícil, né? Aí a minha pergunta, aí eu volto a minha pergunta a vocês, né? Qual é o seu dom? Você está exercendo como sacerdote, né? As outras? Outro dom do amor. De contribuir, de servir, de consolar, de misericórdia, exaltação, né? Aconselhar. O dom, mas o chamado também não é importante. Sim. Não, tá ligado, né? Quando Deus nos chama é porque Deus chama o pastor, é um dom, tem né? o dom, Deus chama e não obedece. Aí tem essas particularidades. Porque Né? você não comigo, mas dentro da família. Então, aí já é como qualquer outro cristão. Não só alguém que é chamado para o ministério e deixa de atender ao chamado de Deus para isso, mas qualquer outro crente. Que Deus, você sabe qual é o seu dom, você sabe o que deve fazer, mas você não faz. Né? Tiago fala alguma coisa assim sobre isso, né? Que é aquele que sabe o que deve fazer e não faz, né? Comete pecado. Então é isso que a gente tem que entender. Todos nós somos sacerdotes, a gente vai aprimorar isso mais na continuidade do nosso estudo, mas não sacerdotes como naquela época, exclusivos. Nós somos sacerdotes uns dos outros, porque nós ministramos uns aos outros. Eu posso representar alguém a Deus em oração, na intercessão, mas você também pode interceder pelo seu pastor, né? Orando pelo seu pastor a Deus. Agora, na atualidade, isso está mais abrangente, mas não no Covid. A gente exerce o sacerdócio aqui, exerce em casa, exerce pela internet, porque eu posso, ou pelo telefone, eu posso falar com o irmão, ajudar, não estou precisando de uma oração, então vamos orar. Naquela época não tinha essas tecnologias. Essas coisas que ajudassem, né, pastor? Isso aí são coisas que Deus, atualmente, acho que Ele permite que a gente faça isso para abranger mais ainda esse sacerdócio. A gente está aqui, quem está aqui tudo bem. Quem não está, a gente pode chegar em casa, pode telefonar a irmão, sentir sua falta. Pode fazer uma visita. Não é? Sim. Isso você pode fazer livremente, mas não se deve esquecer o fato de que há o congregar. Então esse é o fundamental, de que não existe, irmãos, você já viu uma empresa, hoje até que tem, né? Home office, né? Mas ainda assim, mesmo no home office, é necessário um tempo em que todos da empresa se reúnam para poder rever as coisas, retraçar metas, né? Resolver questões que no home office é difícil, mas nenhuma empresa hoje sobrevive se você não está com outras pessoas reunidas. Assim também é a igreja de Cristo. Não tem como a gente propagar o evangelho cada um no seu canto. Você pode pregar, falar, mas não terá a mesma força como uma igreja que se une para poder trabalhar em prol disso. Tá? Então,
E é isso, pode falar. Esse termo aí ele levantou, mas eu vou dar uma resposta. Uma dúvida, de uma certa forma, que eu já sei. Né? De uma certa forma, nós também acabamos exercendo o sacerdócio, nosso sacerdócio, evangelizando para alguém, né? Ou seja, na nossa família, ou para algum amigo no trabalho. E no caso, o nosso sacerdócio na congregação dos santos é aqui, porque é aqui onde nós nos alimentamos, conhecemos a palavra, até para poder levar para uma pessoa fora. Porque não tem como nós, assim, falar de Cristo, de algum assunto específico, se a gente não o conhece, né? Então aqui a gente se alimenta, se reforça, e lá fora, quando Deus nos dá a oportunidade de evangelizar para alguém e falar dele, nós estamos exercendo um tipo de sacerdócio? Sim, porque assim, se alguém tem o dom de evangelismo, por exemplo, então ele vai exercer esse ofício, né, nesse sentido, né, de evangelizar. Embora que, até eu coloquei aqui, mas eu vou falar, né, o cristão ele tem 3 funções. Né? Ele é chamado de sacerdote, né, e a função dele é exatamente essa, de representar, né, de ter esse livre acesso a Deus para poder representar qualquer cristão aqui presente. Mas também ele é rei, né? Lembra que nós somos chamados para poder reinar com Cristo? Então nós fazemos parte de uma herança real, né? Então temos esse status também, mas também nós somos profetas, não no sentido como está por aí, tá? Mas de proferir aquilo que está na palavra de Deus. Tá bom? Há uma grande diferença. Sim. Não adivinhar as coisas. Não dizer, Deus falou comigo, né? Assim, uma coisa absurda, fora da Bíblia. Não estou dizendo que Deus não fala conosco. Não estou dizendo que Deus não nos guia, não nos orienta. Mas não com uma revelação escriturística. Porque se toda hora aí o pessoal fala que Deus fala isso, Deus fala aquilo, essa Bíblia tinha que estar assim, ó. Né? E o pior de tudo, né? Aí sim a Bíblia ia ter problemas. Né? Porque as coisas que esse pessoal fala, quando você olha para a Bíblia, você vê totalmente contrário. A Bíblia seria montada. Se contradizendo toda hora. Então não é nesse sentido de profecia. E a palavra mas falha, né? Sim, mas é no sentido de proferir as palavras de Deus. Quando, por exemplo, você sai à rua e vai pregando a palavra, você está saindo como um profeta. Você está proferindo as promessas de Deus para a vida eterna, as promessas de condenação se alguém não crê em Jesus Cristo. Você está sendo como um profeta, né? Aquela pessoa talvez nunca ouviu isso daqui. E é a primeira vez que ela vai ouvir que se ela não crê em Jesus Cristo, ela vai para o inferno. Ela vai para a condenação eterna. Ela nunca ouviu isso. Então você se torna naquele momento um profeta para ela. Porque ela não ouviu, ela não sabe dessa verdade da palavra de Deus, que ela precisa de Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Tá? Então nós temos essas 3 funções, mas são funções em que a gente não deve ser, eu sou sacerdote, né? Agora vou botar minha veste, né? Vou sair assim, né? Não. E nem essas outras coisas que a gente vê, eu sou profeta, né? Vou botar a mão na cabeça do Ademar e vou adivinhar o RG dele. Não é isso. Não é essas loucuras aí. Isso é loucura. Isso não é cristianismo, não. Você é sacerdote, rei, profeta, para pregar a palavra, para anunciar a palavra, para viver conforme a palavra, para exercer o seu dom, o seu encargo, conforme diz a palavra de Deus. Tá bom? Não conforme o que você acha aí de um sonho, de uma coisa miraculosa aí, maluca. Não. Que fulano disse que vou morrer. Né? Então não vamos ficar nessa coisa aí desse pessoal que fica assustando, né? Fica colocando medo e trazendo pavor à nossa vida, porque, irmãos, a sentença já está contra nós, né? Por causa dos nossos pecados, estamos aptos aí a estar na fila de um cemitério. Mas isso não nos impede e não nos tira a nossa alegria. Por quê? Porque na vida de um cristão sempre haverá o quê? O amanhã. Mesmo que eu morra nessa vida, mas amanhã eu estarei com o Senhor em vida, feliz e alegre. Então a gente tem que entender isso, né? Como foi o nosso irmão agora recentemente, né? O Dagoberto, né? Tranquilamente dormindo ali, ó. Deus o conduziu e ele estava bem, né? No último, na nossa visita ali a ele expressou isso. Ele falou: pastor, eu estou pronto, né? Estou pronto.
tranquilo, ele foi e foi para a glória. Então, a nossa expectativa não é por essa vida, é pelas coisas que virão. Então, saber se amanhã eu vou perder a minha casa, se eu vou ganhar um emprego ou não, né, o que vai acontecer. A palavra de Deus diz o que em Mateus 6, 33? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as então vai ser colocado no seu devido tempo, devido lugar para todas as coisas. Tá bom? Deus abençoe. Vamos orar, encerrando nesse nosso tempo de estudo. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por como ela nos traz, Senhor, a verdade. Nos mostra, Senhor, que realmente nós somos. Nos tira, Deus, nos desvenda dos nossos olhos tudo aquilo que são problemas e dificuldades de entender. E nos esclarece, Deus, a tua vontade. Então nós agradecemos por isso. Agradecemos porque o Senhor é um Deus que não nos deixa sozinhos, mas é um Deus que está sempre conosco, que nos dá a sua palavra para que por ela possamos ser guiados. E um Deus que nos chama, como nós estamos estudando, a sermos sacerdotes, uns dos outros, servindo uns aos outros, cultuando a Ti, fazendo com que o Seu nome seja engrandecido aonde estivermos. E que a Tua igreja se una, Deus, cada vez mais, que a Tua igreja seja um reino de sacerdotes, como a Tua palavra vai dizer. Um reino de sacerdotes, para executar aquilo que o Senhor nos chamar a fazer. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.